Estamos? Atos 3, verso 3, diz a palavra do Senhor. Ele veio a Pedro e a João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Palavra do Senhor. Amém. Louvados seus, agradecemos-te porque és bom. Louvado seja o seu nome, Papá dos céus, por tudo que estás a fazer no nosso meio. Papá dos céus, chegou a hora de ouvir a tua palavra. Pai dos céus, pedimos que nos dê consistência, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra. Pedimos, Papai dos céus, que nos dê ouvidos para ouvir para guardar para praticar para produzir frutos, e que os frutos sejam dignos de arrependimento. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vou tomar de você. Amém. Eu queria encarecidamente que os irmãos prestassem a máxima atenção. Amém? Na verdade, há uma certa reverência quando nós falamos com alguém muito importante. Amém? Aqui está o paradoxo de alguém que é muito importante e alguém que ao mesmo tempo é íntimo a nós. Quando alguém é íntimo a nós não medimos a intimidade e o contato. Vamos associar a nossa intimidade com Deus e a reverência ao seu nome, ao seu poder, ao seu senhorio. Eu agradecia, em nome de Jesus, que dessem um bom retorno também, porque a minha voz não está muito boa. Amém? Quantos estiveram terça-feira aqui? Essa mensagem eu já preguei terça-feira e talvez será a continuidade daquilo que nós pregamos terça-feira. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só para eu sentir que você está presente nesse lugar, você vai dar um glória a Deus. Glória a Deus! Quem não dormiu ontem entrou algo em casa, assim como é? Alguns estão abatidos, tem muito pouco, amém? Mas vamos deixar a chuva para lá atrás. 1, 2, 3, glória! Já melhorou bastante, amém? Abrimos a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas. Lucas, conhecido como meio Tomás, um homem que se converte numa das pregações de Paulo. Lucas escreve Atos dos Apóstolos para retratar os acontecimentos que os apóstolos haviam feito naquela época, e também escreve este livro no intuito de enviar ao seu homólogo amigo Teófilo, no intuito de certificar a veracidade do manifestar de Deus na vida dos apóstolos. É bem sabido que depois de Jesus subir aos céus, a fama de Jesus expandiu-se, chegou muito distante, e ao chegar muito distante, algumas pessoas começaram a se encontrar com este mesmo Evangelho de Cristo, e alguns não davam credibilidade neste Evangelho. Depois de Lucas, um conhecedor da ciência, um homem culto, um homem sábio, ter contato com esta mesma palavra, ele esteve a certificar para Teófilo
Teófilo, aquilo que nós ouvimos antes acerca deste Evangelho é uma verdade, porque antigamente ouvimos a falar de um Jesus que cura, e hoje eu tenho contato com discípulos desse Jesus que curava, e eu tenho plena certeza que ele cura, porque aquilo que ele fazia quando nós ouvíamos só, hoje eu não só ouvi, mas também estou a certificar aquilo que havíamos ouvido. Então dá crédito nessa mensagem, porque aquilo que se falou acerca desse Jesus é uma verdade, amém? Então ele escreve esse tratado para certificar a fé e fazer os irmãos acreditarem que é uma verdade o Evangelho de Cristo. Também conhecido como o único livro do Novo Testamento, como livro histórico. Por quê? Porque trata e narra ao caminhar, o começar, o findar, o alicerçar da Igreja de Cristo. Aleluia! E neste mesmo texto, nós começamos a ver quando Lucas, depois de escrever esse livro, ele começa a escrever acerca de Jesus, quando Jesus ressurgiu da morte, ele chegou até os discípulos e disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder. Então os discípulos poderiam ou ficaram por intermédio de Jesus em Jerusalém para esperar a promessa que havia dito por intermédio de Joel. Por isso é que quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, quando o povo ficou atônito, quando viu línguas repartidas, quando viram os discípulos a orarem, quando viram os discípulos a falarem da palavra de Deus, a começarem a se encher, a começarem a buscar a presença de Deus, aquela região, naquela altura, era uma região onde tinha festa. A Bíblia fala que estava reunido todo mundo naquele lugar, e viram um alvoroço num determinado lugar, numa sinagoga onde estavam reunidos todos os discípulos, e eles se perguntaram: mas quem são esses homens que, não sendo natos da nossa terra, estão a falar línguas como as nossas? Por que nós lhes entendemos se eles falam outra língua? Então Pedro se levanta e diz que isto é o cumprimento daquilo que foi dito pelo profeta Joel, que há de ser, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então quando Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto vos seja revestido de poder, ele estava a falar: ficai em Jerusalém para que se cumpra as promessas do meu Pai sobre as vossas vidas. E quando eles ficaram e assim se cumpriu, a Bíblia fala que Pedro se levantou no meio dos 120 apóstolos e começou a pregar. E a Bíblia fala que quando Pedro começou a pregar, quase 3.000 almas se converteram para o Senhor. Aleluia! E aí começa a ver, começa a marcha, começa a dispensação, segundo os eruditos, a dispensação da graça. Eu quero fazer um paralelo com a dispensação da lei e a dispensação da graça. A dispensação da graça, a dispensação da lei começa no monte Horebe, ou seja, no monte Sinai. A Bíblia fala que Deus chama Moisés e Moisés sobe, e quando ele sobe, depois de 40 dias, o Senhor lhe dá a tábua das leis, aonde tinha os 10 mandamentos. Aí começa a instituição do tempo da graça, da dispensação da lei, e quando Moisés desce, acontece algo tremendo. Moisés desce cheio da glória, e com a graça do Senhor desce com as leis, os 10 mandamentos. Acontece que pela demora o povo pensou que Moisés morreu, e automaticamente começaram a falar: nós vamos morrer aqui, então vamos criar um Deus que pode velar por nós. Então eles criaram um bezerro, e quando Moisés desceu, viu aquilo, ficou chateado, pegou os 10 mandamentos, partiu, e aquilo aconteceu que depois de um tempo a terra abriu e engoliu aproximadamente 3.000 pessoas. Diz a Bíblia que por intermédio da lei veio a morte, por intermédio da lei veio o pecado. Nós conhecemos o pecado por causa das limitações da lei, mas eu quero abrir um parênteses para dizer que quando Jesus enviou o seu Espírito no dia de Pentecoste,
veio o tempo da graça, que me faz reconhecer que você é falho, que você até pecou, mas que você revelar a tua condição, se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus, a graça e o amor vai se revelar, e aquilo que era morto para a sua vida vai se transformar em alegria, em vida em Cristo Jesus. Aleluia. Então eles ficaram ali, e a Bíblia está a dizer que depois daqueles dias eles começaram a viver em oração e no repartir do pão. Não para por ali, como bom judeu que eram, Pedro e João se levantam na hora nona para irem no templo de Salomão orar. E quando eles subiam, se depararam com um coxo, segundo a história, que é coxo de nascença, diz a palavra, que desde o ventre da sua mãe era coxo e não andava. Segundo a revelação bíblica, ele era colocado todos os dias naquela porta chamada Formosa, para que quando as pessoas tivessem entrado no templo, ele poderia pedir alguma coisa, porque como coxo que era, segundo a tradição judaica, todo mundo que tem um defeito não pode ser digno de alguma coisa. Então ele não poderia trabalhar porque era imundo, ele não poderia fazer nada porque era imundo, ele era imundo, um zero à esquerda, um inválido, e era colocado ali. O máximo que os homens poderiam fazer é pegar aquilo que não restava, aquilo que restava no bolso deles, aquilo que era quase nada para eles. Pegavam uma moeda de ouro e davam, pegavam uma moeda de prata e davam, pegavam alguma coisa e davam naquele coxo, porque era miserável. Quer dizer que as moedas que ele recebia iam de acordo com a condição em que ele se encontrava, porque ele era coxo, e quem coxo tem que receber alguma coisa para que não morra de fome. Mas eu quero dizer que o mundo olha para ti e olha como um miserável. Quem sabe o mundo olha para ti e está a dizer: você é um miserável, você não é ninguém. Eu quero te dizer que tem que chegar num tempo que Pedro e João tem que estar a caminho do teu caminho. Eu quero te dizer que tem que chegar num tempo que na tua vida não pode ser mais ouro nem prata, tem que ser o nome de Jesus. Aleluia. Porque quando nós recebemos ouro e prata, estamos simplesmente a viver a condição em que nós estamos, a condição pecaminosa. Ei, as moedas revelam a nossa condição pecaminosa, mas o nome de Jesus representa a graça de Deus na tua vida. Você não me entendeu? Eu quero te dizer que quando as pessoas tirarem uma moeda, estão a dizer: você não vale nada, você é um indigno. Mas quando Jesus se manifestar na tua vida, posso até ser pecador, posso até ser miserável, mas eu quero te dizer que Jesus morreu por esse miserável para lhe fazer alguém. Você pode estar a pensar: eu já falhei, o mundo já me condenou, mas nesta hora a graça de Deus se revelou na minha vida, e aquilo que era morte hoje é. E a Bíblia fala que ele bebia esmola. Todos os dias da sua vida bebia esmola. E como costume, ele era posto diante da porta do templo chamada Formosa. E aconteceu que Pedro e João, subindo para orar, ele viu de longe os homens de Deus e fitou os olhos, ou seja, olhou, esperando receber alguma coisa. Só que quando Pedro e João chegam nele, ele diz: me dê alguma coisa. Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata. Diga ao teu irmão: eu não tenho ouro ouro nem prata, nem prata, mas o que tenho, mas o que tem, isso te
dou. Isso te dou. Mas o que tenho, Mas o que tenho, isso te dou. isso te Não, dou. você está falando, parece que não tem. Só para dar certeza no teu irmão que você tem, de olho mesmo nos olhos. Com força e certeza diz, eu não tenho Eu não tenho ouro nem prata, ouro nem prata, mas o que tenho, mas o que tenho, isso te dou. isso te dou. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. levanta Levanta e anda. e anda. Aleluia. Amém. Quando Pedro disse aquele coxo, não temos, aquele coxo ficou triste, provavelmente, porque era de costume ele receber alguma coisa. Pedro disse, não, nós não temos. Mas não parou por ali. Ele disse, nós não temos o que é mais importante para ti, mas temos o que é mais importante para nós. Diga ao teu irmão, eu posso não ter Eu posso não o que ter é mais importante para ti, o que é mais importante para mas ti, eu tenho mas eu tenho o que é mais importante para mim. o que é mais importante para mim. Eu não vou te dar hoje Eu não vou. aquilo que é importante para ti. Aquilo que eles vão dar para Eu ti, vou te dar eu vou te dar aquilo que é importante para mim. aquilo que é Porque importante você para já ti. experimentou várias vezes. Aquilo que é importante para ti Aquilo que é importante para ti não trouxe solução na tua vida. e não trouxe solução na tua vida. Agora o que é importante para mim Experimenta agora o que é importante e para vai ti fazer algum efeito na tua vida. e vai fazer algum defeito na tua Algumas vida. vezes você já experimentou todo tipo de caminho, mas não deu certo. Mas nesta hora eu quero te apresentar aquele que é importante para a igreja. É importante para a igreja é Jesus Cristo. E quando ele faz alguma coisa, as coisas acontecem. O que é importante para ti ainda pode falhar, mas o que é importante para mim jamais falha. O que é importante para mim ainda é pecado, mas o que é importante para ti ainda é pecado, porque revela a tua condição pecaminosa. Mas o que é importante para mim revela a graça e o amor de Deus sobre mim. Já. Diga ao teu irmão: recebi Jesus, Recebi Jesus. deixei as moedas. Recebi Jesus, Recebi Jesus. deixei as moedas. Deixei as moedas. Esse é o tema. Amém. A Bíblia fala que aquele homem, ele fitou os olhos nos discípulos. Irmãos, normalmente nós passamos aí no 1º de maio, que é o ciclo normal, onde as pessoas ficam, alguns mendigos, alguns desfavorecidos, para pedir alguma coisa, não é? E quando eles ficam ali a pedir esmola, eles não se importam com a face da pessoa, eles se importam com o bolso da pessoa. Amém? Então, trazendo essa realidade na realidade do coxo, era normal aquele homem não reconhecer as pessoas que ele pedia esmola, porque ele estava mais acostumado a olhar no bolso das pessoas do que olhar na cara das pessoas. Porque é no bolso, é no saco, é na sacola, aonde saía alguma coisa para a mão dele. Mas o que acontece? O que aconteceu é que Pedro disse: olhe para. Não, olhe para. Jesus está nos ensinar que há momento que nós temos que deixar de olhar no bolso das pessoas e olhar na cara de Jesus. Como assim? Não está sabendo. Quando nós olhamos para o bolso das pessoas, estamos simplesmente a revelar a necessidade que nós temos. Mas quando olhamos para a cara de Jesus,
amém, passa fome. Jesus não quer só te tirar da fome. Jesus quer te fazer deixar de ser pecador para ser um homem santo. Você está percebendo? Está percebendo qual é o problema? E Pedro disse algo bonito. Pedro disse: olhai para nós. Eu quero sentar aqui. Olhai para nós. Quando Pedro disse, Paulo, olhai para nós. Quero fazer uma pergunta para a igreja. O que é que aquele homem que estava acostumado a olhar no bolso olhou na cara do Pedro? Aleluia! Eu quero vos levar a refletir. E a pergunta hoje surge: o que é que o mundo olha ou vê quando olha para mim? Aleluia! Oh, glória a Deus! Pedro parou e disse: olhe para mim. E quando aquele homem olhou para Pedro, Pedro e João foram a condição, foram, seja, a solução dos problemas, das necessidades daquele homem. Irmãos, quando o mundo olha para nós, o que é que o mundo vê? O mundo vê um adúltero. O mundo vê um mentiroso. O mundo vê um indivíduo que só veio para aumentar o problema no mundo. O mundo vê um caluniador. O mundo vê um falso. O mundo vê um feiticeiro. O que é que o mundo vê? Amém? O que é que o mundo vê quando olha para ti? Não, eu vou repetir. O que é que o mundo vê quando olha para mim? O mundo vê uma irmã deschuada. O mundo vê uma irmã com uma saia, com a caixa, não sei até onde. O mundo vê um irmão que é casado, mas é infiel à sua mulher. O mundo vê uma jovem que dá esperança a 5 homens. O que é que o mundo vê? Quando o mundo olha para ti, o que é que o mundo vê? Não, tu estás seguro, não. Eu só estou a pregar aquilo que foi dado para pregar. O que é que o mundo vê quando olha para ti? Será que a dona do marido vê uma irmã da igreja que quer roubar o marido? Será que o ímpio que vê crente como indivíduo que quer passar a perna nele? O que é que o mundo vê, igreja? Quando olha, eu quero chamar a tua atenção. O que é que o mundo vê quando... Eu sentei aqui. O que é que o mundo vê? Será que o mundo vê um indivíduo que domingo está preparado para vir na igreja e um dia antes esteve no Gabadança, esteve no Miami Beach, em vez de passar a noite em vigília, passou a noite numa farra e domingo veio numa boa na igreja adorando o Senhor? O que é que o mundo vê? Olhando pela palavra que nós lemos, aquele poço não viu homens que estavam acostumados a dar moedas, mas aquele homem viu homens que estavam acostumados a dar Jesus. Mas não para por ali. Ele, todo mundo que dá Jesus a um indivíduo, ele não vem só mudar a necessidade desse indivíduo, vem mudar totalmente a vida deste homem. O que é que o mundo vê? Será que o mundo vê um indivíduo que é fiel a Deus? Um indivíduo que cumpre as suas palavras? Um indivíduo
que vela pelas suas palavras e faz cumprir o que é que não vê. Fala para mim. Aquele homem viu a Pedro e João aquilo que o mundo via a Jesus. Como assim, Timóteo? A Bíblia fala que Jesus disse: se eu tiverdes em vós e vocês tiverdes em mim, farão coisas, aleluia, farão coisas, aleluia, maior das que eu faço, porque sem mim nada podeis fazer. E se é sem Jesus nada podemos fazer, tudo que Pedro fez aqui não fez porque ele queria,